Eu vou começar falando sobre a minha experiência, a partir da minha experiência pessoal, relatando uma narrativa sobre a Rede de Cultura Viva em Campinas, como ela se relaciona com a rede nacional, né? E falar também sobre quais são os impactos sociais, políticos e econômicos que estão relacionados com os pontos de cultura e com a Rede Cultura Viva. Vou começar contando do início, né, o início da história, a partir da Casa de Cultura Tainã. Não sei se vocês conhecem, fica ali na Vila Padre Manuel da Nóbrega, né, que também é conhecida como Vila Bela. E hoje a Casa de Cultura Tainã tem 25 anos. Ela foi fundada em 1989. E na época que ela foi fundada, né, para ela ter sobrevivido todo esse tempo, é porque ela trabalhou com um trabalho comunitário e, principalmente, porque ela visava o empoderamento e a autonomia daquela comunidade que participava dali. Foram diversos projetos, né? Um deles, que é bem famoso, é o Tambores de Aço, que é uma banda, é um conjunto formado por tambores que são por tambores feitos de tambores de aço, aqueles de óleo, né, que passam por uma mudança artesanal e eles emitem sons. Então tem inclusive escala, né? Cada ponto que você toca emite um som diferente e tudo mais. E eles trabalham muito relacionados com a rede dos quilombos no Brasil, né? Eles participam de uma rede que é a Rede Mocambos. É uma rede muito potente. Ela procura articular todos os quilombos pelo campo do Brasil. Eles têm um diálogo com o Ministério da Comunicação e conseguiram instalar, por meio desse diálogo, foi feito um projeto e tudo mais, né, com dinheiro, com recurso, conseguiram instalar telecentros em diversos pontos, em diversos quilombos do Brasil. A Rede Mocambos trabalha, inclusive, com georreferenciamento, que é próprio, independente do Google. Então, se algum dia, por algum motivo, o Google ou a internet sofrer algum tipo de alteração, não for mais livre, como é hoje, eles já têm essa independência. E eles trabalham também nessa questão relacionada ao empoderamento, autonomia, né? Sempre relacionado com comunicação, água e terra, que são os 3 elementos fundamentais para você ter independência e autonomia hoje em dia. Vou falar rapidamente sobre o conceito dos pontos de cultura, né? Os pontos de cultura são referência numa rede horizontal de articulação, horizontal porque todos os pontos são vistos a partir de uma mesma posição, né, que é a ideia da rede. Eles trabalham com recepção e disseminação de iniciativas culturais. E tem uma parceria, que é a relação entre o Estado e a sociedade, dentro dessa rede. Agrega agentes culturais que articulam e impulsionam um conjunto de ações em suas comunidades e destas entre si. Então, cada ponto desenvolve seu próprio trabalho, mas esse ponto também se relaciona com outros pontos, desenvolvendo trabalhos em conjunto. E existe uma programação que, de 4 em 4 anos, se chama TEIA, que é o conceito de rede mesmo, né? Pensando no entrelaçamento de fios, gerando uma teia, que é a oportunidade dos pontos espalhados pelo Brasil se encontrarem e trocarem conhecimento, trocarem experiências, trocarem cultura e, juntos, trabalharem por articulação pelos seus próprios direitos culturais, né? O ponto de cultura não tem um modelo único. Existem diversos formatos, não existe foco, existem alguns que trabalham com cultura popular, alguns que trabalham com assuntos ligados à identidade, assuntos ligados à saúde, teatro, enfim, não existe um formato, né? O que existe é o tipo de atuação e o tipo de trabalho que se faz, que se visa um trabalho comunitário, né? A Cultura Viva começou na gestão do Gilberto Gil, como ministro da Cultura,
e ele foi criado foi inspirado nesses modelos aqui de Campinas, principalmente na Casa de Cultura Tainã. E foi a partir daí que houve a inspiração para esse trabalho, para se colocar esses atributos para os pontos de cultura, né, do trabalho em rede, trabalho comunitário, empoderamento e autonomia. O ponto de cultura Invenção de Sonhos também faz parte dessa rede, era um ponto de Joaquim Egídio, que trabalha com teatro de bonecos, que também é uma cultura tradicional brasileira, né, já foi reconhecido também como patrimônio imaterial. Então, juntos esses pontos, com mais outros, que fazem parte tanto daqui da rede de Campinas, como outros pontos de cidades próximas, né, esses pontos conseguem se unir e trabalhar através das mídias, através das tecnologias de informação e comunicação, por uma articulação em rede que já trouxe vários resultados, que são resultados relacionados com direitos culturais, com política e com cidadania, políticas públicas voltadas para todo o povo brasileiro, que vai ser usado de acordo, vai ser operacionalizado de acordo com os critérios de cada política, né? Então, existe o Sistema Nacional de Cultura. O Sistema Nacional de Cultura é um sistema que está em implementação no Brasil e coloca o Brasil como vanguarda no mundo de um país que está implementando um sistema nacional. Então, isso vem vindo já ao longo dos últimos 10, 15 anos, né? O Sistema Estadual de Cultura, que também vem sendo implementado, e o Sistema Municipal, que igualmente está sendo implementado. Por que é importante falar disso? É importante falar disso porque são direitos, são recursos, né? É importante entender que a cultura ela é também um espaço de cidadania e é um espaço de economia. Cada dia mais, quando a gente vê a falência de vários modelos econômicos e sociais que a gente vê por aí, ela estava falando aqui sobre moda sustentável, né, de como é cada vez mais distante da realidade trabalhar com modelos que não são acessíveis, né? Como é que toda essa rede tem se articulado e as pessoas, acreditem, elas trabalham com cultura, elas não trabalham em outros empregos, ou não, existe um modelo que está sendo criado e está sendo desenvolvido a partir desses conceitos que estão sendo implementados pelos pontos de cultura. Aí, aqui em Campinas, pela reunião desses grupos, nós fizemos, dentro de uma conferência municipal de cultura, um debate sobre o Conselho Municipal de Políticas Culturais. Então, foi um processo bem democrático, né, que chegou à conclusão, ao final de 2 dias de debates, num formato de um conselho municipal. Agora, isso está passando para a Câmara dos Vereadores e vai ser votado. A Política Nacional Cultura Viva é outro resultado concreto, né, que estabelece, e agora é lei, né, porque, inicialmente, quando era programa de governo, troca o governo, corre o risco de o programa deixar de existir. Quando algo se torna lei, se torna uma política pública democratizada para ser operacionalizada em todo o país, implementada. Aqui em Campinas também, nós já conseguimos a aprovação da Lei Cultura Viva Municipal, foi nessa semana que passou, né? Foi um motivo de comemoração, porque é resultado de uma rede de pessoas trabalhando conjuntamente em prol de um objetivo que é um objetivo comum a todos. A Lei do Patrimônio Material de Campinas, também Campinas é uma cidade vanguarda, que reconhece patrimônio material. Patrimônio material é aquilo que não é tangível, né? A gente conhece o patrimônio como, por exemplo, um prédio antigo que é tombado. Aqui a gente fala sobre patrimônio material como, por exemplo, a capoeira é um patrimônio material, o jongo, que eu mencionei para vocês também, é reconhecido como patrimônio material de Campinas. E o edital Mais Cultura e Educação nas Escolas também é o resultado de articulação em rede por uma política pública, com a presença desses pontos, né, conseguindo conquistar mais direitos e uma forma de distribuir melhor os recursos. E qual que é a ponte, né, disso tudo? Bom, como a minha experiência vem a partir desses pontos, né, e hoje estou à frente desse espaço que é a Estação Cultura, que é um espaço cultural, um centro cultural na região central de Campinas.
como é que tudo isso acaba influenciando, né, a gestão e esse espaço, que é um espaço da diversidade da cultura de Campinas. Inicialmente, a estação é conhecida como um espaço de grandes eventos, onde shows, feiras, bazares acontecem, né? Dentro dos grandes eventos, tem a questão da legislação, das normas, do alvará, corpo de bombeiros, etc. Mas os grandes eventos são pontuais. Então, como é que a gente faz para ocupar aquele espaço que é lindo, que a cidade tem muito carinho, mas no dia a dia, durante a semana, como é que se ocupa aquele lugar? Porque a gente não consegue fazer evento grande todos os dias, né? Então, a gente faz isso trabalhando com processos culturais. Aí, dentro do processo de gestão, foi criado o Laboratório de Produção Cultural, com 6 frentes de trabalho. Qualquer atividade que acontecesse dentro da estação estaria numa dessas 6 frentes de trabalho, ou em mais de uma, né? A gestão compartilhada, produção colaborativa, comunicação colaborativa, formação, memória e relações interinstitucionais. Então, a partir daí, nós começamos a trabalhar com a política do sim. O que é a política do sim? A política do sim pode fazer um show? Sim. Pode fazer um teatro? Sim. Um ensaio de teatro? Sim. Ensaio de dança? Sim. Sim, sim, sempre coordenando uma coisa com a outra, né? Procurando falar sim para o número máximo de atividades simultâneas, respeitando alguns limites. Por exemplo, show de rock não dá para acontecer junto com um espetáculo de teatro, porque a questão do som acaba afetando demais e o teatro precisa de silêncio, né? Mas isso é uma das poucas restrições. Aí, dentro disso, dentro da gestão compartilhada, nós fizemos um processo de gestão compartilhada com alguns agentes da sociedade civil, alguns grupos e coletivos que estavam próximos e que propuseram planos de trabalho. E começamos a trabalhar com gestão compartilhada de alguns espaços. Entre eles tem a Sala de Toninhos, que é uma sala de teatro para mais ou menos 80 lugares, onde nós trabalhamos com uma temporada que é uma vez por mês. São 3 dias de teatro, não é mais do que isso, porque a sala é totalmente operacionalizada por integrantes da rede usina geradora, que é a sociedade civil. Ao mesmo tempo que essa sala fica num barracão, onde funciona também um projeto de hip-hop. Então, música alta e teatro não dá para acontecer simultaneamente, então a gente tem que remanejar. A Sala da Salvaguarda da Capoeira de Campinas, que também trabalha com gestão compartilhada com um coletivo formado por 15 grupos de capoeira de Campinas. Então, mais uma vez, dando essa oportunidade, sendo a capoeira um patrimônio material em Campinas reconhecido, né, dando esse reconhecimento e proporcionando para eles também esse espaço para debater. É um espaço que vem rendido muitos resultados para essa rede da capoeira. Existem articuladores que são internacionais, que trabalham com a capoeira, como vão representar o Brasil fora do país, né, em outros países, dentro dessa rede, né, e muitas vezes isso acaba não tendo visibilidade aqui. A Casa do Hip Hop, que também a gente faz gestão compartilhada com a família Eclipse, que é um outro espaço que é muito pujante. Diariamente, aos sábados, a estação é totalmente dominada, né, pelos jovens que dançam. O vagão do Teatro de Bonecos é um antigo vagão, é o único vagão no Brasil que tem um teatro de bonecos funcionando, inspirado num modelo de Mar del Plata. O ateliê da estação, que também nós começamos por meio de oficinas, né, e hoje em dia ele já está totalmente empoderado, como era um espaço, um túnel dentro da plataforma que ligava um lado ao outro da plataforma, um espaço totalmente inativo, que agora está vivo, colorido, cheio de exposição, cheio de atividade. A Cooperativa Paulista de Teatro, que também tem uma sala que funciona lá e desenvolve uma série de atividades e conecta artistas de todo o interior do estado de São Paulo. A ANFEC, que é a Associação de Modelismo Ferroviário de Campinas, também tem uma maquete de trens que é aberta ao público aos sábados, que também é um coletivo formado por algumas pessoas que são apaixonadas por trens e trabalham com a maquete.
E aqui são algumas imagens aqui do último Dia das Crianças, que foi um dia que a gente fez uma ação conjunta, coletiva, colaborativa, né? Nesse dia, houve uma iniciativa que foi por parte dos coletivos, dos grupos, para fazer uma programação do Dia das Crianças. Nesse dia, toda a parte de apresentação foi toda trabalhada com economia colaborativa. Cada grupo investiu o seu tempo e o seu trabalho para proporcionar um Dia das Crianças que nós conseguimos convidar 4 comunidades que chegaram. Nós conseguimos os ônibus, conseguimos os alimentos, conseguimos material para fazer pintura no rosto. Tudo isso foi trabalhado com a economia colaborativa. Então, para concluir, tudo isso que eu falei, de forma bem rápida, né, são conceitos que são relativamente novos, vem vindo aí de uns 10 anos, né, sendo trabalhados, que é o empoderamento, o protagonismo social desses grupos, dessas comunidades, desses coletivos, a articulação e o trabalho em rede, que hoje também já foi falado, né, é muito importante, que é quando a gente consegue os melhores resultados, cada um dá um pouco do seu trabalho, um pouco do seu tempo, e o resultado é magnífico. A economia colaborativa, que tem a ver com isso também, cada um dá um pouco do seu tempo. Arranjos produtivos, que é quando a gente consegue ter um novo modelo econômico também, para manter o dinheiro em circulação de uma forma mais próxima, né? A gestão compartilhada, acreditando que uma responsabilidade é do poder público, mas uma responsabilidade também é da sociedade civil, e é assim que a gente dá o protagonismo e o empoderamento. E a moeda complementar, que eu não citei aqui, mas tudo isso pode ser, e é uma tendência, né, cada vez mais dentro dessa economia colaborativa, entender que nem todas as relações passam por dinheiro, elas podem passar por outras unidades, que podem existir outros nomes, né, mas aí seria um tema para outro debate. Então, é isso. Eu finalizo falando que cultura é viva, cultura é vida, né? Para a gente entender que a cultura é uma dimensão muito importante da cidadania e dos direitos.